graça e a paz do Senhor Jesus para vocês, casais lindos. Estamos aqui, né? Eu sou a Cláudia do Paulo. E eu sou o Paulo da Cláudia. Depois de muitos anos juntos, estamos Graças aqui a Deus. para transmitir para vocês esse Alguns seminário de aninhos. casais. Alguns aninhos da nossa. 27, vamos fazer 28 aí, graças a Deus, né? 28 anos de casado. Então, estamos aí juntos para a nossa segunda aula de seminário para casais. Amém? E hoje a gente preparou aqui para começar uma música do nosso noivado, né? Tempinho, hein? Nosso noivado. Faz tempo isso. Aí ele fez uma surpresa para mim no noivado e cantou essa música aí, que a gente vai deixar para vocês aqui hoje. Amém? Essa canção fala um só coração e um só futuro. Amém. Vocês me desculpem que eu tenho que olhar para ela para cantar, tá bom? Um dia terei você, então serei muito mais feliz. E mesmo que o mundo for contra nós, nossos corações se unirão em paz. A paz que se ouvirá então não perderá o poder de ser mais que simples voz, muito mais. Nossos corações se unirão em paz, um só coração e um só futuro, firmados em Deus, feitos por Deus, um só coração, em Jesus seguro. Teus anos serão testemunhar do nosso amor. Um só coração e um só futuro, firmados em Deus, feitos por Deus, um só coração, em Jesus seguro. E os anos serão testemunhar do nosso amor. E os anos serão testemunhar do nosso amor. Amém? Glória a Deus. Faz tempo isso, hein? Cantei de surpresa para ela, mas a voz ainda continua. Linda. Ah. E os anos são testemunha mesmo. E olha, é do nosso interessante, amor. pastora, que quando nós ficamos noivos, foi igual um culto de casamento. E quando eu cantei essa canção na igreja e agora cantando ela, depois desses anos todos juntos, né? Mais de 20 anos, não, 28 de casados, né? Mais quatro namoro noivado. Eu assim, eu falo para você, prestando atenção, né, na canção, um dia terei você, e fala, mesmo que o mundo for contra nós, porque assim, eu vejo que a vida de casado é uma batalha, né, é uma luta, é uma guerra, estar juntos, né, os conflitos, tantas coisas que vêm para atrapalhar um casamento. Quantos casais não conseguem ficar tanto tempo casado, né? Quando você vê uma pessoa fazendo 50 anos, 60 anos de casado, você vê assim que hoje os casamentos não duram meses, né? Chega um ano, tem gente que casou, fiquei sabendo no serviço,
que teve uma pessoa que participou, foi padrinho do casamento, se endividou assim, dando um bom presente, fez bastante parcela, e em 6 meses depois daquele ele fez, que ainda estava na 6ª parcela do presente, o casal já tinha se separado. Então, quando a gente estava cantando, eu me recordei disso. Realmente faz sentido aquela canção, essa canção que a gente cantou no noivado, né? Os anos serão testemunhos. Tem se cumprido, né? Tem se cumprido no Glória dia. a Deus. Amém. Você pode orar por nós, orar para os casais. Vamos orar, meus queridos, em nome de Jesus. A gente vai hoje trazer 2 assuntos para vocês, muito interessante, tá bom? Eu vou abordar um assunto e meu esposo vai abordar o outro, tá bom? Pai, nós te louvamos pelo nosso casamento. Amém, Jesus. Eu te louvo, ó Deus vivo, por cada casal desse que está de mãos dadas. Glória a Deus, Pai. Deus, essa aliança, eu tenho certeza que, ó Deus vivo, aqueles que já estão casados, eles tiveram uma certeza do Senhor para estar casado. Amém, Jesus. E eu sei, ó Deus vivo, também que aqueles que estão noivos, eles também já têm a certeza do Senhor para casar. E aqueles que estão namorando, já estão colocando diante do Senhor esse relacionamento. Pai, eu tenho certeza que, ó Deus vivo, o casamento ele passa por muitas fases. Ele passa por realmente batalhas que vêm contra a vida a dois. Mas Deus, eu quero te agradecer por cada casal. E o nosso desejo, ó Deus, é que eles sejam tão abençoados como nós somos no nosso casamento. Eu te agradeço, ó Deus. Eu sou muito feliz de ser casado. Sou muito feliz de ser casado com a pastora Cláudia. Eu sou muito feliz de ter a família que eu tenho. Eu tenho muita alegria, Pai. É um presente que o Senhor me deu e eu zelo por esse presente. Como algo, eu vejo, ó Deus, o casamento como uma pérola preciosa que a gente guarda, que a gente protege e que a gente não quer perder. Amém. Então que o Senhor venha estar abençoando a cada casamento nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. A minha parte hoje com vocês, nesse segundo dia de seminário, né, segundo mês, o segundo mês da gestação de um novo casamento, que nós vamos fazer 9 meses. Então, gerando um novo casamento, né? Essa verdade. foi a proposta de Deus para nós esse Verdade. ano. E eu conversava com o presbítero Alex e com meu esposo essa semana que nós marcamos o seminário para casais e o Espírito Santo falou assim: eu vou levar os casais para dentro de casa, vou fechar a porta e vou dar as primeiras aulas. De mel. Vou dar as primeiras aulas, né? E foi muito bom e a gente poder também estar mais junto. Está sendo muito bom para nós e também eu creio que para cada casal. Antes de você começar, pastora, me traz essa questão de isolamento, me traz a um fato interessante, que lá atrás, quando nós tínhamos 3 aninhos de casado, nós já tínhamos dado ainda um bebê, e a gente assim sempre procurou ser muito romântico um com o outro, um bilhetinho, uma florzinha, sempre nós tínhamos alguns códigos, né, para falar que eu te amo. E eu me lembro que com 3 anos de casado, e eu aconselho a você que é casado, procurar ter filho aí depois de uns 3, 4 anos, que é a fase de adaptação, né, do casal, e você aproveitar bastante esse momento, porque quando nascem os filhos, né, pastor, a gente se dedica aos filhos. Então, se você não tiver, quem já casa já com uma criança já encomendado, ele de um casamento. E o que acontece? Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Sabe por quê? Se você não tem uma boa base, esses 4 anos que você tem sem ter filho, vai ser uma base para uma vida inteira. É adaptação, mudanças que acontecem, até se encaixar no sentimento, na vida 2. E eu me lembro que a gente pegou e nós fomos para Angra dos Reis. Isso é importante, por quê, gente? Porque se você não tiver uma boa base, quando os filhos vierem, vocês vão se voltar para os filhos e aí se dedica aos filhos e você esfria o lado, né, sexual, o lado do casamento. E depois, quando os filhos vão, você não tem mais base, você não construiu algo sólido. E por isso muitos casais se separam logo depois que os filhos se casam ou vivem apenas de aparência, vivem ali só para manter uma família.
com a tia da pastora e fomos para uma praça. E quando a gente... Ah, não parou não. Então quando a gente se abraçou ali e começamos a olhar um para o outro, a gente não tinha assim, palavras. A gente parecia que tinha perdido essa questão do romântico, de namorar. Tem muitas pessoas que depois que eles casam, eles param de namorar, param de dar as mãos, param de abraçar, de beijar. Tem casal que só beija no momento que ele vai ter o ato ali, mas fora disso eles não se beijam, eles não se tocam, eles não se abraçam, não dizem, né? Então isso é muito importante, porque a gente apenas tinha 3 anos de casado, né? E olha que o nosso filho nasceu, a gente ainda viveu 2 anos sem ter filho, né? Não, a gente foi 2 anos, né? Foi 2 anos. Foi isso mesmo, para ter filho, e a gente viveu isso daí. Então é uma coisa que tem que estar sempre sendo trabalhada, essa questão do namoro no casamento. Para manter a chama acesa. Para manter a chama acesa. Então tá bom. Então, quem sabe Deus está fazendo esse isolamento justamente para isso. Para acender essa chama. É isso aí. Que quem sabe apagou em alguns lugares por aí. De repente vai ter casal que vai produzir neném, né? Vai ter mais filhos agora? Então vamos lá, gente. A minha parte hoje com vocês fala sobre concordância, tá? Vai falar sobre concordância. Eu gosto muito dessa palavra, concordância. Ela diz assim, no grego a palavra concordância fala de harmonia. Fala de harmonia. Fala de uma orquestra tocando a mesma música, mas com um instrumento diferente. Uma das coisas que, digamos assim, você já viu uma casa que tem rachadura na parede? Você já viu? Meu esposo trabalha, ele mexe também com a área de construção civil. Você já viu, né, amor? Casa com rachadura na parede. E é complicado, porque é um anúncio, né? É um prenúncio. E Deus falava comigo sobre rachaduras na estrutura. É a falta de concordância. É só uma briguinha. É só uma guerra do dia de hoje. Mas ao longo do tempo, essa rachadura na parede pode comprometer a estrutura da casa. Então, há casais, né, que a gente vai conviver. Pastor, é importante pensar nessa questão de rachadura, a gente que entende construção, quando você vê rachadura na parede, é que o chão está cedendo. A base, ela está cedendo. Olha que interessante, né? Aí já é a opinião de uma pessoa que entende da construção civil. Olha que interessante. Então, uma rachadura é um sinal de que a base está sendo. Olha, gente, como é mais profundo do que a gente está pensando ainda. Olha que interessante, viu? Então, a falta de concordância, ela é uma rachadura na casa. E ela está mostrando que a base do casamento está começando a ceder. Então, tome cuidado com isso. Muitas das vezes a gente pode chegar numa casa e ali é aquele campo minado, aquele campo de guerra. E tem casais que falam assim, a gente vive brigando mesmo, já briga no namoro, já briga no noivado e continua brigando. Briga é normal. Será que é normal? É uma rachadura. É um sinal de que está cedendo a base. Por quê? Porque a Bíblia fala de concordância, tá? Então eu vou deixar alguns... não dá rachadura. É verdade. Eu vou te dar alguns versículos para você guardar aí no coração, estudar junto, falando sobre a concordância, tá bom? Eu acho importante vocês avaliarem essa questão aí, tá? Vou começar com Marcos 3:25, tá bom? Marcos 3, olha aqui, meu esposo. Marcos 3:25, vamos ler junto. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Olha só. Assim, quando ele diz assim, ó, todo reino dividido, no versículo 24 de Marcos 3 diz, todo reino se estiver dividido contra si mesmo, tal
reino não pode subsistir. Da mesma forma, ele diz no 25, uma casa dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E o profeta Amós, em 3:3, ele vai também falar com a gente algo muito importante. Profeta Amós 3, vamos ler o 2 e o 3? Vamos lá, Amós 3, 2 e 3. De todas as famílias da terra, somente a vós outro vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Agora, olha o 3, Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Como que vai andar o marido e a mulher juntos durante 25 anos, 10 anos, 50, se não tem acordo? Se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o cabo vai o quê? Partir. Né? Igual aquele cabo de guerra, vai romper. Nós precisamos dobrar o cordão, como diz Eclesiastes, não puxar cada um para um lado. Tem que haver acordo, tem que haver concordância, tá? Mas a concordância, ela significa o quê? Harmonia, né? Ela significa harmonia. E no latim, a palavra concordância, eu achei interessante que ela divide em duas palavras. Concordes. Cordes em latim é o coração. Então, concordância em latim seria com o mesmo coração. Então, nós decidirmos juntos, com o mesmo coração, fazermos tudo junto, de acordo com a vontade de Deus, tá? Gênesis 2, 24, o Senhor Deus falou para o casal o quê? Portanto, deixará o homem seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, um só corpo, um só pensar, um só sentir. A gente vai falar um pouco sobre isso, ok? Então vamos lá. A primeira concordância que eu quero destacar hoje para vocês é a concordância na área da oração. Na área da oração. O que diz Mateus 18, 19 e 20? Vamos ver? Mateus 18, 19 e 20. Mateus 18, desculpe, Mateus 18, 19 e 20, ele vai falar sobre a concordância na oração. Vamos ler aqui, meu esposo, chegar mais pertinho. Vamos lá. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Que coisa forte, tremenda. Então, tudo que dois ligar, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que dois dentre vós concordar a respeito de qualquer coisa, porventura pedir, falando da oração, ser-lhe-á concedido. Eu posso orar sozinha, Paulo pode orar sozinho, mas se nós dois orarmos juntos, tem um mistério da concordância. Tem um mistério, né? Do casal orar. Porque perante Deus, Deus olha para nós e vê um. Então, quando eu oro junto com Paulo, é um orando. Quando você ora com o teu esposo, é um só orando perante Deus, e vai ser concedida aquela petição, onde tem acordo, né? Lá no Salmo 133 fala que onde há união entre os irmãos, por exemplo, ele fala que ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Aonde tem concordância, tem bênção e tem vida. Amém? Glória a Deus por isso. E ele diz aqui, olha, que a concordância não quer dizer que eu sou igual ao meu esposo. Obrigada. Dá licença. A concordância não significa que eu sou
sou igual ao meu esposo. Eu tenho um pensar e ele tem um pensar. Eu tenho uma opinião, ele tem outra opinião. Mas nós podemos conversar, ouvir um ao outro, cada hora um vai falar, e nós dois chegarmos num acordo, porque concordância também fala de acordo. A concordância, no grego, é harmonia, fala de orquestra. O que é isso? Ele tem um instrumento, eu tenho outra. É a mesma, que é a palavra de Deus. Então nós dois vamos, não é a minha opinião que vai prevalecer, nem a dele, é a opinião de Deus que vai prevalecer e o nosso acordo dentro disso. Então a nossa concordância em oração, colocando os pedidos perante Deus, é que vai realmente trazer uma base muito forte para nós, vai trazer resposta do céu, porque Deus vai ver como um só orando, tá? Então, concordância na oração, amém? Outra concordância que precisa ter, irmãos, e é uma experiência que eu tive essa semana, que eu pedi vocês para a gente estar tirando um tempinho de oração para o casal, e nesse momento que eu estava orando, eu fui para minha leitura bíblica diária, que eu estou lendo a Bíblia toda, todo ano eu leio. E eu estava lendo Números, tá? Depois você pode conferir lá, Números 30, de 6 a 8. Números 30, de 6 a 8. E quando eu cheguei nessa passagem, eu cheguei nesse versículo aqui, ó. Eu até vou ler para vocês entenderem. É concordância nos votos e propósitos. Concordância quando você vai fazer um jejum, quando você vai fazer um voto a Deus. A Bíblia diz que é melhor não votar. Mas se você fizer um voto, você tem que cumprir. Mas e a mulher casada? Como é que é isso? Olha só. Números 30, de 6 a 8. Olha aqui, eu vou ler, tá bom? Que aí fala da mulher, né? Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo, calar-se para com ela, no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar no dia em que ouvir, o anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Lhe perdoará. Ótimo. Quando eu cheguei nessa parte, eu estava naquele propósito que a gente veio nessa semana cumprindo a tarefa de oração pelo casamento. E Deus me trouxe a memória que eu fiz um voto. Eu fiz um voto a Deus sem uma concordância com Ele no passado. E eu realmente não consegui ir até o fim. E Deus me cobrou naquela oração. E eu cheguei para Ele, diante dessa palavra, pedi perdão a Deus, pedi perdão a Ele e falei, amor, eu não vou fazer nenhum voto, primeiro sem refletir e sem comunicar. Porque a gente tem que entrar em propósito ou voto comunicando, né? Aí ele entendeu, ele me explicou o que eu não poderia, o que eu poderia, e ele orou por mim, me desobrigando daquele voto e pedindo a Deus para me perdoar. Como diz aqui, o marido pode fazer isso, o marido pode orar, me explicar que aquilo foi irrefletido, eu não pensei para fazer, pastor, é importante, e orar por mim. O importante é que você fez o voto sem comunicar. Isso que eu comentei. E, gente, eu digo para vocês, e como eu disse para ela, evitem de fazer votos. Se isso acontecer, eu vou ficar 7 anos sem cortar cabelo. Pô, às vezes você ficou doente e o cabelo caiu, e como é que você vai fazer? Não pode cortar porque você fez o voto. Então, não faça voto. É melhor você, assim, fazer um propósito. Deus, se sair, eu vou te dar tanto. Uma proposta financeira, eu vou te dar 10% a mais. Um propósito, um voto desse sentido. Mas não faça voto que envolva você ter que viver aquilo numa regra
e sem ter um acordo com o teu marido também, porque isso verdade. aí ele tem que concordar, e se ele não concordar, ele pode anular o teu voto. Certo, irmãos? Também existe uma concordância na questão da oração, do propósito, agora a concordância na intimidade, porque aí vai envolver também tudo isso. Às vezes a mulher quer ficar 30 dias em jejum, não fala com o marido e vai ficar 30 dias sem ter uma intimidade sexual com ele. Não pode, ele tem que ter, a não ser que os dois estejam o quê? Em concordância, tá bom? Então, o versículo é 1 Coríntios 7, versículo 5. Então, vamos voltar lá no Novo Testamento e a gente chegar aqui, 1 Coríntios 7, versículo 5, ok? Tá acompanhando aí? Depois você vai, sentem juntos para vocês estudarem com a gente, tá bom? 1 Coríntios 7, 5. Vamos ler aqui? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então aqui fala muito claro, não vos privem um ao outro, né? Se você for ler aqui o versículo 3 e 4, diz assim de 1 Coríntios 7, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, o ato sexual ele faz parte do casamento abençoado por Deus. Fora, antes do casamento, ele é fornicação. É visto aos olhos de Deus como algo errado. Depois do casamento, com alguém que não é esposo e esposo, é o adultério. Também não é visto como algo correto perante Deus. Sexo com pessoas do mesmo sexo, né? A mulher está casada, mas ela vai procurar outra mulher. Não, isso é fora dos padrões de Deus. O homem é a mesma coisa. Estar com outro homem está errado. Mas o casal está debaixo de aliança, né? De aliança, casado, perante Deus, perante os homens. O sexo é aprovado e abençoado. Então, nós não devemos estar nos afastando um do outro na área sexual, porque é uma área que faz parte do casamento e está debaixo da bênção. Interessante que Satanás, ele ajuda muito quando é um sexo errado, abominável. Antes do casamento, né? O sexo pornográfico, o sexo fora do casamento, o sexo de adultério, fornicação, né? A homossexualidade, ele ajuda muito isso daí, essas coisas ele facilita. Mas quando o casal, né? Mas quando o casal, ele está unido, quando o casal, ele está abençoado na aliança, o que o diabo coloca? Esfriamento. Dá uma impressão que não gostam do outro mais, que não tem prazer de estar junto mais. Faz a pessoa se sentir feia, né? Aí é o caso de um estar cultivando isso com o outro, como Paulo falou no início, da gente estar o quê? Namorando, conversando, fazendo agrado, palavras, né? Para cultivar. Uma coisa que é importante para a gente destacar aí é que a ideia de que o sexo é só para procriação, o sexo é para fazer filho, não, filho. Um relacionamento faz parte da intimidade. Não, o casal, criatividade, né? Dentro das quatro paredes ali, o namoro, uma brincadeira que o casal faça, tudo é importante. O sexo não é só para fazer a criança, mas ele é um todo, ele acompanha, né? Ele aproxima o casal. Aproxima o casal, é isso mesmo. Então, ele fala que não vos priveis um do outro. O que é isso? Eu não tenho direito de falar, eu não quero ter um relacionamento sexual com meu esposo, ou ele falar, eu não quero ter. Nós temos que estar sempre juntos, né? A não ser, aí ele põe uma vírgula, salvo, né? Talvez por o quê? Concordância. Mútuo consentimento. O que é mútuo consentimento? Eu concordo com meu esposo, hoje nós vamos ficar em jejum, vamos ficar 3 dias em jejum e oração. Você concorda?
Aí Deus vai estar aguardando por algum tempo também, não é uma coisa assim longa, vai fazer por pouco tempo, para vos dedicar à oração, entendeu? Existe, lógico, caso de doença, que a pessoa às vezes fica ali um bom tempo no leito, e aí o casal tem que ter muita maturidade, muito amor, muita empatia, sentir a dor do outro, amor, na dor, na alegria, que é na saúde e na doença, né? Lembrar lá da fidelidade do altar, né? Lembrar da fidelidade que fez ali o juramento do altar, quando a gente diz na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E muitos também, pastora, traz uma ideia de que às vezes muitas mulheres, de repente, irmãs que estão assistindo, acham que o sexo é pecado. Gente, não é pecado. Só fora do casamento. Sim. Né? Mas dentro do casamento. Dentro do casamento, o sexo é uma bênção de Deus. Deus se faz presente até nos nossos momentos de prazer. Então, essa ideia de que eu sou consagrada, então, então a ideia de que o sexo é pecado. Antigamente tinha uma ideia que era pregada por aí, que quando o casal estava no ato sexual, o Espírito Santo saía do quarto. Irmãos, isso não está na palavra de Deus. Né? O sexo, ele, dentro do casamento, nós falamos na primeira aula que a aliança do casal é como a aliança do Pai, Filho e Espírito Santo, é a trindade. A Bíblia fala, assim como Jesus e a noiva dele, a igreja, assim como ele e o Pai são um, vocês devem ser um. Eis o mistério. Eis o mistério. Então fala o quê? Da unidade. Deus está na unidade. Deus aprova, né, o casamento. Foi ele que criou. Porque às vezes no momento que há o ato ali, os dois estão. Então, Deus não me visita nessa situação, querido. Deus te visita dentro do banheiro. Principalmente o seguinte: quando Deus visitava Adão e Eva, eles estavam nus. Não havia vergonha entre eles. Então, essa questão de roupa, Deus não nos vê de roupa. Tá? Deus não nos vê com roupa. Então, é importante, porque bate nessa tecla. Há algumas linhas de algumas pessoas evangélicas que acham que o sexo é pecado, cara. Havia um tempo atrás aí que o sexo era feito, um homem não podia ver a mulher nua, e de repente tem casais até hoje que tem vergonha de trocar de roupa perto do outro. Isso não existe. Interessante que antes do pecado entrar no jardim do Éden, os dois estavam nus e não sentiam vergonha um do outro. Por quê? Porque não havia pecado, os dois estavam entregues ao relacionamento de unidade, de intimidade. Tem que haver concordância na intimidade, né? E depois que o pecado entrou, foi que eles ficaram com vergonha um do outro. O casal não tem que ter vergonha um do outro. Por quê? Porque tem que ter o que eu estou falando aqui? Concordância na intimidade. Agora, entrar em acordo para orar, entrar em acordo para fazer um propósito. Esse mês eu quero dar uma oferta para a obra missionária, eu vou tirar do nosso salário, porque não é o meu salário, é o nosso. Então vamos entrar em acordo, vamos conversar. Podemos fazer. Na área financeira também é importante. Vamos negociar, vamos conversar e vai dar tudo certo, porque Deus aprova a concordância. Amém? Glória a Deus. E o último que eu quero destacar aqui é Filipenses 2, versículo 2, para eu terminar minha parte com vocês. Filipenses 2, 2, vamos ler junto aqui, esposo? 2, 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha, gente, que coisa interessante. Olha o 3, que interessante. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Né? O que ele está dizendo aqui? Que nós não devemos ter uma guerra dentro de casa, dizendo a minha opinião é melhor, o meu partido, a minha forma de ser, ou o meu querer é o nosso. E ele diz aqui, completai, o apóstolo Paulo diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Deixa eu te fazer uma pergunta aí, você que está me ouvindo. Quem é que ganha numa família quando os dois estão em guerra? Ninguém. A família é destruída. A rachadura aumenta e a casa cai, né? Mas quem é que ganha quando eu cedo da minha parte ou ele cede da dele e a gente chega numa opinião, num senso comum, numa opinião, numa concordância acerca de qualquer coisa que vai ser resolvida? Quem é que ganha? Todo mundo ganha. Eu ganho, ele ganha, né? Só para terminar aqui, vou deixar um testemunho aqui para vocês. Eu terminei minha parte. Há vai fazer 5 anos, né, da faculdade, não é? Sim. Meu esposo está terminando esse ano a faculdade de Direito, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, está concluindo. Graças a Deus. Há 5 anos atrás, né, vamos colocar assim, há quase 6 anos atrás, na virada de ano, em dezembro, aqui em casa a gente sempre faz assim, reunião no final de vez em quando a gente reúne os meninos e nós, eu tenho 2 filhos, então nós sentamos, conversamos, agora um está casado, graças a Deus, como meu esposo fala, a nossa família gerou uma família, graças a Deus. Já vai gerar a segunda agora. Daqui a pouco gera a segunda, em nome de Jesus. Então, gente, nós fizemos aquela reunião familiar que a gente gosta de fazer, oramos ali nós 4, agradecemos as bênçãos daquele mês, daquele ano, como a gente sempre faz, e nós começamos a fazer uma avaliação, uma análise da nossa vida e da nossa casa. O que a gente queria mudar? O que a gente queria melhorar? E aí nós chegamos a um ponto que a gente precisava tratar da saúde, foi aonde eu operei, ele também operou o joelho, nós nos cuidamos, e depois nós fizemos uma avaliação da nossa área financeira que precisava se estabilizar. E qual era a forma mais correta de você mudar a sua vida financeira? Além do trabalho, é o estudo. Então, o que nós combinamos entre nós? Olha, nós vamos ficar alguns anos aí, sem ficar fazendo lanchinho, sem comprar roupa nova, sem comprar sapato novo, sem ficar indo em cabeleireiro, sem fazer um monte de coisas aí, comprar coisas supérfluas, né? A gente, que a mulher gosta muito de ir numa lojinha, comprar uma coisinha. Né? E nós concordamos, os meninos, nós, que nós íamos dedicar aos estudos, né? A gente se privou de muita coisa, mas nós estávamos o quê? Em concordância. Eu e Paulo, Davi e Daniel, estávamos em concordância. E com essa concordância hoje, esse ano, graças a Deus, Paulo vai se formar em Direito no final do ano, Davi se forma em professor de música e música sacra, ele já está até lecionando, né? É a área dele, está fazendo curso de fotografia também, gostou muito de estudar, está se desenvolvendo, fez, aliás, já o curso de fotografia, já trabalha na área. O Daniel, no ano que vem, se forma engenheiro elétrico, em nome do Senhor Jesus, né? Já está quase acabando também. E eu, o ano que vem, me formo em psicanalista. Não estou falando isso para nossa glória, não. Eu estou falando isso para a glória do Senhor Jesus. 5 anos, né? E para dizer para vocês que o que a concordância produz. O Salmo 133, ele diz: quão bom, quão suave é que os irmãos vivem união. Isso serve para o casal, porque nós somos irmãos em Cristo também. Então ele diz assim, que Deus ali ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde tem concordância, tem bênção. Se você quer um lar abençoado e você quer um casamento duradouro, você vai abaixar a guarda hoje, em nome de Jesus. Você vai abaixar a espada. Você vai tirar as palavras que ferem, né? As brigas, as contendas, e você vai fazer o quê? Vocês vão ceder, cada um de sua parte, e vocês vão começar a ter concordância, porque quando o casal entra em concordância, os filhos também entram em concordância, irmão, porque eles vão acatar aquilo que nós vamos fazer. E no decorrer dos anos, surgiu um problema, comunica com o esposo. Eu, graças a Deus, toda vez que eu vou pregar fora,
saio para pregar, eu chego no meu esposo, porque ele é o meu esposo, ele é o meu pastor. Eu chego nele, a pessoa me liga, pastora, você pode vir pregar? Eu chego nele, filho, estou recebendo aqui um convite, não é verdade, amor? O que eu falo? Você pode me liberar? Você pode me abençoar? Ele pode estar no trabalho, eu ligo para ele, você pode me abençoar? Eu posso ir? E ele fala, você está abençoado em nome de Jesus, pode ir. E eu, antes de sair, eu peço para ele orar por mim. Irmãos, sempre abençoado. Onde eu vou, Deus me abençoa. Por quê? Porque eu estou debaixo da bênção do meu esposo, da concordância, da bênção de Deus e dele. Então, é necessário parar a guerra, parar as brigas. É necessário que os dois tenham o mesmo pensar, o mesmo sentir, o mesmo falar. Ainda que até chegar ao acordo, eu falo para ele, olha, eu não estou me sentindo bem, isso não está legal. Quantas vezes, né, filha, a gente senta no nosso quarto, não na frente das crianças, dos filhos, mas no nosso quarto a gente importante, senta. né, pastora, que os nossos filhos, assim, o testemunho deles acerca de nós é que eles nunca viram nós brigando. Eles não participaram de um lar onde o marido agride a mulher, onde... Não que a gente não tenha tido momentos de tensão, de discordância. Não, tá, irmão? Mas sempre procuramos, né, pastora, conversar. Sempre optamos pelo diálogo e não pela discussão. Mesmo quando a gente estava muito bravo, muito triste, chorando, a gente ia para o quarto, fechava a porta, ali a gente conversava. Até hoje é assim. Isso. E colocava ali, isso não está legal, ou isso não está bom. Ou então a gente saía para fazer uma caminhada e ali colocava um papo em dia. E quando voltava, já voltava resolvido. Né? A Bíblia fala para a gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, não é, irmãos? Então, que hora que o sol se põe? Né? 18 horas? Então, você não pode dormir brigado. Você tem que resolver as coisas para que tudo fique bem. Amém? Essa é a minha participação. E agora o meu esposo também vai deixar aí para vocês uma dica para os casais, para a gente fechar a aula de hoje com chave de ouro, tá bom? A minha parte, querido, que eu quero trazer para vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre, pastor, o papel do marido e o papel da esposa no casamento. Né? Nós vamos traçar um pouquinho, falar que o marido ele tem que trazer a proteção, né? Ele tem que ser o protetor do lar, a mulher auxiliadora, uma outra palavra também, o marido ele ser o líder do lar, a mulher ser uma apoiadora, né, da liderança do marido, o marido ele agir como um protetor, a mulher como um provedor no caso, e a mulher administrar aquilo que o marido provém. Interessante isso aí que você colocou. E o marido ele ser exemplo do coração de Deus, né? E a mulher ser reflexo do amor de Deus. O marido alguém que ama e que protege, a mulher alguém que ama e é companheira. O marido exemplo da soberania de Deus e a mulher reflexo da criatividade de Deus. O marido como intercessor, como um guerreiro, a mulher como uma intercessora, alguém que discerne. Né? Isso são algumas coisas que a gente vai falar, depois a pastora vai comentar aquilo ali, e esse é um momento importante. Você também pode estar fazendo perguntas aí e depois a gente responde, tá bom? Mas eu quero passar para os irmãos e ler com os irmãos o capítulo 4, o capítulo 5 de Efésios, no versículo 25. Mas assim, olhando do 22 em diante, ele fala, o apóstolo Paulo dando um conselho para um casal, ele fala assim no versículo, no capítulo 5 de Efésios, versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha que coisa interessante. Sabe o que o apóstolo está querendo dizer? Que você deve agir com o teu marido como você age com Deus. Se você é uma pessoa obediente a Deus, você não pode viver em guerra com o seu marido. Então é importante pensar que também você, marido, não é para você pegar e falar, não, você tem que ser submisso a mim. Aí não diz? Não, não é isso.
Toda mulher, ela vai se submeter quando o marido a trata com carinho e quando o marido a trata com amor. Com certeza. Entende? Uma outra que ele fala assim, marido, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ser cabeça não significa que o marido vai mandar em tudo. A responsabilidade recai sobre o marido. Quando Deus vai cobrar de um lar, ele cobra o marido. Quando Deus vai tratar do lar, ele vai tratar questões para com o homem. Então o homem ele tem a função no lar. Eu estava até rindo aqui hoje, nós estávamos fazendo a mudança aqui. Por exemplo, assim, chegou alguém ali para chamar a mulher, que tem que ir ao marido, o marido é que tem que resolver. Ele é o cabeça, ele é o chefe. Aí ele fala assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam submissas ao vosso marido. Submissão aqui não é dizer sim, senhor, é você ter um reconhecimento do papel do marido na sua vida e na vida da família, né? E ele fala assim, agora Paulo ele fala, marido, amai vossas esposas, né, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E é interessante que pensar nisso daqui, que ele fala também no 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, aí ele fala da questão do marido. Ele fala para o marido amar a mulher, mas não fala para a mulher amar o marido. Por que isso? Porque a mulher, gente, ela já é uma essência de amor. A mulher, ela tem o amor. Obrigado, né, meninas? A mulher, ela tem uma doçura, né? A mulher, ela foi feita para amar. E o homem, ele é mais brutão, a mulher é mais carinhosa, mais paciente com o filho. O homem não, o homem já chega do trabalho, ele quer prover, ele quer trazer um sustento por lá. Eu achei engraçado, você estava vendo uma reportagem de um passarinho, né? Uma fêmea, ela estava sobre o seu ninho. E os filhotes já estavam fora dos ovos. Eles já estavam se alimentando, mas eles ficam ali debaixo dela, ali ela no ninho. Quando o marido chegou, ela se levantou para ele alimentar os filhos. E ele colocou assim as minhoquinhas, né, na boca de cada um, aí ela senta em cima dele de novo e ele vai caçar a comida. Então, o homem ele tem esse lado, essa função, esse papel de prover por lá. Então, às vezes ele esquece desse lado romântico que Deus, né, e através do apóstolo fala assim, marido, vocês devem amar. Não é amar. Amar é você demonstrar estar junto com aquela pessoa todos os dias. E ele fala assim, depois no versículo 31 de Efésios 5, ele fala, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á sua esposa e tornar-se-ão os dois uma só carne. E ele fala, grande esse mistério. Depois ele fala que entre Cristo e a igreja. Mas aqui há um princípio de independência. Tem muitos casais que eles ficam morando dentro da casa da sogra, dentro da casa do sogro. Eu sei que a realidade hoje é mais complicada, né? De você, às vezes tem casal que tem anos de casado e não tem uma casa própria. Porque hoje em dia é complicado você comprar uma casa, você aí a casa, já vem os filhos, trabalhar com esse objetivo. Então quem tem uma casa própria hoje é uma bênção. Agora quem vive de aluguel é muito complicado. Aí tem que comprar um terreno e às vezes um aluguel é 800 mil reais de aluguel e o salário não é tão grande, a não ser que você tenha um bom salário e às vezes é um só que trabalha dentro de casa. Quer dizer, o casal vive ali, não consegue progredir, não consegue crescer, mas ele fala que o ideal se levar a concordância. Lembra quando nós casamos, nós não tínhamos nada. Tem gente que fala, não, eu vou casar quando eu tiver casa. Mas nós não tínhamos casa. Nós casamos para poder... fomos fazer a faculdade de teologia, né? Aí nós moramos numa casa aqui pertinho por 2 meses, casa do meu pai. Fomos para o Rio de Janeiro, ficamos de aluguel muito tempo da nossa vida.
Nós chegamos a ter, assim, nós que não tínhamos nada, não tínhamos móveis direito, nós chegamos a ter 2 casas mobiliadas, né? Tanta coisa, porque tem muitas coisas que às vezes você fala assim, eu só vou casar quando eu ter isso, eu só vou casar quando eu ter uma casa. É lógico, se você puder ter uma casa antes de você casar, melhor. Enquanto você está de solteiro, você pode correr atrás, os 2 trabalhando juntos para construir, para poder. Mas só que nem sempre isso dá para ser feito. E tem muitas coisas que a gente consegue conquistando juntos. Tem muita coisa. Então, o apóstolo Paulo fala. E o apóstolo Pedro, no capítulo 1 Pedro, capítulos 3, no versículo 7, ele fala algo interessante também. Todo esse capítulo 3, do 1 até o 7, ele trata da questão da vida exemplar cristã, de deveres do casado. Ele fala das mulheres, ser de vós igualmente submissa, reforça aquilo que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, ela fala assim, mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedecer à palavra, pelo ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Irmão, olha a coisa, olha a responsabilidade que uma mulher cristã tem, porque muitas das irmãs, pastor, às vezes, elas se converteram depois de casados, e o marido não era crente, ela também não é. Agora, você que é cristã, escolher uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não é cristã, isso não é sábio, porque Amós 3,3 diz, quando andarão 2 juntos, se não há acordo entre eles, né? Então o ideal é que você espere em Deus, que Deus envie alguém para a igreja, para você poder se casar. Agora, muitos casais, às vezes, se convertem depois, aí a mulher é crente, o marido não é, ou o marido é crente e a mulher não é, e como é que faz isso daí? Se ganha pelo exemplo. Se ganha pelo exemplo. Sem palavras. Sem palavras. Né? Às vezes você pegar a Bíblia e esfregar na cara da esposa ou do esposo, isso aí não vai ganhá-la para Jesus. Mas às vezes você viver o que a palavra está dizendo na tua vida, isso pode salvá-la. Ou salvá-la. Então ele fala sobre o procedimento. Às vezes, irmão, a melhor forma de você pregar é calado. É vivendo a palavra, né? Dentro de casa. E ele fala assim, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o exterior, né, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Então, se você não viver uma vida cristã, né, se você não viver bem com o seu esposo, na sabedoria de Deus, até a tua oração é não impedida. Olha que coisa séria. Então, fala do discernimento. Então, o que eu quero passar para vocês aqui, assim, rápido a palavra, pastor, é o papel do marido e o papel da esposa. Primeira coisa que é importante, o marido ele tem que exercer uma proteção no lar, uma proteção tranquilizadora, né? Estar sensível ao sentimento da esposa, conforte-a na direção do Espírito Santo, o marido ter a direção de Deus para o lar,
ele fala também sobre o marido ser o ministrador da palavra, né, de trazer a palavra, trazer a família, proteger a família, né, dentro da palavra, proteger, fazer com que a família se sinta segura. Isso é muito importante. Obrigado, doutor. Isso é muito importante, o marido ele ter essa ação de proteger o lar através da palavra. Ele é o chefe, né? O chefe do lar. Isso é importante. Marido que está me assistindo aí, traga a palavra para dentro da tua casa, reúna. A pastora sempre fala, às vezes nós achamos os meninos, Davi, vem, Daniel, tô indo. Mas aí quando eu falo Davi e Daniel, os dois já vêm logo. Né? Então essa questão é importante, o papel do marido. Agora, onde fica a mulher nesse sentido? Ela fica como auxiliadora. E é o interessante que é nessa palavra auxiliadora, quando Deus criou o homem, ele falou assim, essa aí vai ser a tua adjuntora, a auxiliadora que andará contigo. Na raiz quer dizer exer, que eu completo aquilo que você não consegue fazer, ou eu te ajudo. E eu vou dizer uma coisa bem sincera para os irmãos, eu não sei se eu seria o que sou, se essa mulher não estivesse do meu lado. Eu cresci muito do lado dela, e acredito que ela também cresceu ao meu lado. Aquele rapaz que ela casou, muito brincalhão, andava muito assim nos sonhos, né? E ela, aquela menina muito séria, assim, a gente aprendeu um com o outro, não que ela não seja séria, mas assim, como a gente cresceu. Eu cantando aquela música no início ali, eu estava vendo assim, eu me reportei lá quando todo aquele romantismo do início, né? Porque o relacionamento, ele tem muito isso, no namoro tem aquela coisa assim, o indivíduo faz qualquer negócio para a mulher, mas depois que ela casa, igual aquele exemplo, pastor, que a mulher foi passear com o marido, sem-casado, aí olhou na praça, assim, a lua veio assim, olha meu amor, que lua linda. Aí ele fala assim, meu bem, é porque ela saiu para ver a tua beleza. Aí de repente a lua vai e se esconde atrás de uma nuvem. Olha lá, amor, a lua se escondeu, é porque ela está com vergonha da sua beleza. Aí passam 3 anos, né? Passam 3 anos, que a gente é assim, a gente ora para o casal se segurar, né? E quando está namorando, solta um bocadinho, negócio, né? E depois você tem que orar para ele, depois que casa, tem que orar para ele ficar unido, né? Aí o casal, 3 anos depois, na mesma praça, aí a lua sai, olha lá, amor, a lua, mesmo bate-canal, né? Olha que lua bonita, ela saiu. Aí ele fala assim, Iris, você não está vendo não? É porque o céu está limpo. Já mudou a argumento. Aí a lua vai e se esconde. Olha lá, amor, a lua se escondeu. É porque ela está com vergonha da sua feiura. Olha como o papel muda, né? E a gente não pode deixar isso morrer. Então esse papel de auxiliadora é aquela que apoia, é aquela que exorta, é aquela que conforta. E eu digo para os irmãos, olha, muitas coisas que o homem não enxerga, a mulher enxerga. Às vezes a mulher dá aquele estoque. É interessante, porque o homem vê o mundo na ótica masculina e a mulher vê o mundo na ótica feminina, e são visões completamente diferentes. Por isso que eu acho interessante. É como se o homem visse o todo e a mulher vê os detalhes, né? Isso. Por exemplo, tem pessoas que um olho, ele tem estigmatismo, ele tem miopia, e ele às vezes não enxerga igual o outro. Então você usa o óculos, quando você vai fazer um exame de vista, você pode ver o seguinte, primeiro, pastora, o oftalmologista, ele avalia um olho. Ele tampa um e fala, como é que você está enxergando a letra, tal. Depois ele tampa aquele e vê o outro. Que pode haver eles não estarem em acordo, ter uma deficiência, então a lente vai igualar. Aí quando você olha assim, você vê perfeito
numa mesma direção de visão. Por quê? Porque os olhos estão equilibrados. De vez em quando, o passar do tempo, a gente vai perdendo. Um olho perde uma capacidade, um perde 20%, outro perde 10%, um perde 30%, o outro perde 15%, e eles vão tendo dificuldades de sintonia e de direcionamento de foco. Então o oculista ele tira essa diferença. E eu vejo vida conjugal assim. Às vezes a gente precisa ir em Deus, para Deus fazer um óculos, né? Para ajustamento, para afinamento de direção. Porque às vezes o casal está enxergando uma coisa e o outro não está, e isso gera choque, né? E é importante vocês estarem olhando na mesma direção. Os dois olhos, né? Os dois olhos, ele tem uma visão. Glória a Deus, né? E assim deve ser o casamento. Foi um exemplo muito interessante, muito bom. Uma outra coisa também que o marido tem que ser é líder. Tem que partir dele algumas situações do lar. Responsabilidade na liderança, exercitar o amor. Isso vai trazer uma certa estabilidade na família. O marido ele tem essa posição de líder. Traz segurança, né, para a mulher, líder. Quando o marido é líder, né? A mulher espera que o marido faça algo. E uma outra coisa, a mulher ela é apoiadora dentro dessa liderança. Eu já estive presenciando alguns casamentos onde, por exemplo, eu tive um amigo no Rio que o marido ele tinha a vida dele e a mulher tinha a vida dela. Ela tinha o salário dela e ele tinha o salário dele. Eles só tinham em comum a casa e a filha. Mas cada um dos dois tinha uma vida independente. Eu não acho isso correto. Se você trabalha, por exemplo, eu me lembro que eu trabalhava no Rio de Janeiro, num perigo terrível. A pastora ficava com o Davi dentro de casa e eu saía para buscar o alimento, né? Eu trabalhava de 7 a 2 da manhã no Rio de Janeiro, e quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro é muito perigoso. E eu me lembro quando eu estava lá trabalhando, e quando eu saía de casa ou ia para trabalhar, eu estava carregando ela e o Davi nas costas. Eu sabia, porque eu não trabalho para mim, eu trabalho para sustentar eles. Para me sustentar e sustentar eles. Então tudo que eu ganhava é para a família. Esse é o pensamento de um homem casado. Eu não posso, eu vou comprar um sapato novo, vou comprar tudo e a família fica esquecida. Então, eu lembro quando eu estava trabalhando lá no Rio de Janeiro, eu estava carregando a minha família nas minhas costas. Eu sabia que se eu falhasse, eles também me farão. Então, casamento é isso. Se der errado para o teu marido, não vai dar errado para ele não, vai dar errado para você que é a mulher dele também. Vai dar errado para os filhos. Se a mulher fracassar, todo mundo fracassa. Então é importante que vocês trabalhem juntos, né, com ele. Então o marido ele é o líder e a mulher é a apoiadora dessa liderança do marido. Os maridos precisam ser respeitados e honrados, mesmo que o comportamento deles não seja correto. Honre a autoridade dada por Deus e ele mudará, Deus mudará o seu marido. Então é importante, irmãos. Às vezes você fala assim, só porque você me sustenta, eu não sou obrigado a fazer. Não, querido, entenda uma coisa, não é uma questão de obrigação, é uma questão de harmonia. A mulher, ela tem que se alegrar com o marido. O marido está ali provendo, está sustentando a casa, e não é fácil hoje em dia, né, pastora, você sustentar a casa. Às vezes, a gente deixa de comer para dar para o filho. Às vezes a gente deixa de comprar para nós para comprar para o filho. Então, essa é a realidade. Às vezes a gente tem coragem de comprar um tênis para o filho, mas não tem coragem de comprar um sapato para nós. Então, mulher que está me assistindo, honre o marido que trabalha, que sustenta, dê carinho a ele mesmo, converse, diálogo, bata um papo, sejam amigos. Hoje eu acho que muita dificuldade nos casais, pastor, é a amizade, eles não têm amizade. Né? Ser amigo. Rir junto. Isso. Então a mulher ela apoia, né? Porque às vezes, quero dizer para você, se você criticar o teu marido, que ele está ali lutando, mas poxa, se ele vê que ele está lutando, mas não está tendo um retorno daquilo que ele está fazendo pela família, não está tendo um reconhecimento da esposa, o que ele vai fazer? Ele vai desanimar. Em cima de críticas, ele vai desanimar. E aí imagina se o seu marido desanimar, o que será de você?
Então é importante a gente estar pensando nisso. O Eclesiastes até fala, né, que é bom melhor ser dois, porque quando um cai, o outro levanta, né? Uma outra coisa que eu quero falar também, que o marido, pastor, ele é o provedor. Ele é o que provê, né? 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, e também 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, e Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9, fala dessa questão do marido ser o provedor, né? Em que sentido? Não somente as necessidades materiais da família, mas também tudo que vier, né? Tudo que viver do reino, tudo que vier de Deus. O homem é o provedor, seja a principal fonte de ensino do evangelho para a sua família. O homem, ele tem que ser o principal objeto de ensino. Ele tem que ensinar a família, ele tem que ser instrumento para levar a cada membro da família a palavra. Ele tem que prover, não só no lado do sustento, mas também prover o alimento espiritual para a família. E uma outra coisa também, a mulher, dentro desse papel do homem como provedor, a mulher é administradora, né? A mulher é a que tem habilidade, ela segue a orientação do Espírito Santo, ela conhece o plano de Deus. É muito importante, gente. Eu falo assim, eu sou muito feliz de casar de ter casado com alguém que também tem a direção de Deus, que também tem a visão de Deus. E é muito bom, porque às vezes ela tem uma direção, ela tem uma visão, igual óculos, né? Ela está enxergando de um lado, eu enxergo do outro, falei, mas peraí, mas olha, vamos avaliar, eu acho que aqui seria melhor, e a gente tem essa troca de informação, e eu acredito que esse nivelamento a gente chega ao que Deus quer, não é o que ela quer. Né? Isso, só tem a crescer. Achei interessante, né, que você colocou que o marido, quando ele é provedor, a mulher deve ser administradora dessa providência. Por quê? Não ser esbanjadora. Isso fala muito da mordomia, de saber cuidar, de saber economizar, de saber fazer crescer aquilo que o marido trouxe para casa. Fala muito daquela mulher de Provérbio 31, a mulher virtuosa, né? Que ela sabe trabalhar com suas mãos, ela sabe prover para casa, ela sabe negociar, né? E isso faz aumentar o que a família tem. Muito legal. Falando desse casal que eu conheci lá no Rio, que cada um, nem sei se eles estão juntos hoje, né? Porque você vai vivendo tão independente que você acha que não precisa do outro. Tem mulher que não sabe, pastora, quanto que o marido ganha, né? Tem mulher que não sabe a senha do marido, e que se souber também, tem mulher que não tem sabedoria, não souber a senha do cartão, ela vai gastando. Né? Mas é importante, eu sempre falo o seguinte, gente, é importante a mulher estar a par, porque às vezes a mulher está ali, né, o marido está provendo, e o marido morre, ela não sabe a senha do marido, ela não sabe o dinheiro que o marido tinha, aonde o marido aplicou, ela não conhece a vida do marido, e sabe o que acontece? Aí vem cobrança, bate cobrança, mas eu não sabia que o meu marido tinha feito empréstimo, eu não sabia que o meu marido tinha feito isso. Então, marido, participa. Eu não sei se a pastora lembra, eu trabalhava no Banco Nacional no Rio, e eu recebia, e a gente tinha um bom salário, eu sentava com ela, filha, ganhei isso daqui. Não quero mexer com isso, não, eu sei que resolve. Não, eu puxava, você lembra disso? E ela não queria nem ver nada financeiro. E eu que falo, não, filha, vem cá, porque na minha falta, você tem que saber de tudo. Então, ela sabia para onde ia o dinheiro, olha, recebemos isso daqui, ou 2.000, qual é o nosso gasto? Por quê? Imagina só, o marido está lá, já passando uma dificuldade, né? Aí chega, tem mulher que ela tem a síndrome do mascate. Passou na rua, ela compra, cara. Aí o marido tá nem sabendo. Aí tá, o marido calcula ali, na hora que vai fazer o orçamento, ela não fala nada não. Aí na hora que vai fazer o orçamento, cara, passou. Porque entende uma coisa, nós temos às vezes a má administração financeira. Você tirou o dízimo ali, a gente tem a mania de gastar mais do que a gente ganha. Uma coisa muito importante que, né, Paulo citou aqui, o dízimo. Porque hoje a gente está falando de
concordância e papéis. Então, lembra de Ananias e Safira lá em Atos 5? Foi uma concordância para o mal. Porque os dois concordaram em mentir. Eles morreram, mas estava certo. Em mentir. Eles morreram, mas eles morreram certo. Eles achando que estava certo, né? Tipo assim, né? Eles estavam acordados naquilo ali. Eles isso. Mas assim, mostra. Mas, gente, é muito importante o casal. Por exemplo, se o esposo ou a esposa falar, não vamos dar o dízimo, não vamos entregar a oferta, não. Um dos dois ter o senso, o discernimento, falar, olha, nós temos que ser fiéis com Deus, porque o nosso negócio é com Deus. E se o casal quer crescer, quer ser abençoado, ele tem que ser fiel com Deus. Então, tem concordância para o mal, né? Aí não dá certo. Concordância para fazer coisa errada, para mentir, não, né? Então, isso é importante. Às vezes também, poxa, o marido trabalha e a mulher não partilha com ele o que ela ganha. Entendeu? Então é importante. Na hora que vai sentar na mesa ali, ei, mulher, marido não é obrigado a pagar suas contas. Marido, a mulher não é obrigada a pagar suas contas. Vocês como casal, tipo assim, eu sempre falava muito, graças a Deus, a pastora hoje não. Hoje tudo que a gente recebe, a gente procura ver, né? Não vou fazendo gasto daquilo que às vezes, eu comprei, não, filho, eu preciso comprar um pneu para o carro, vamos ver, vamos fazer tal tudo um acordo direitinho, mas uma coisa é certa, as contas que forem feitas juntas vão ser pagas juntas. A maior dificuldade hoje financeira é porque às vezes a gente gasta muito mais do que a gente ganha. Sabe por quê? Porque a gente não faz um planejamento financeiro. A gente não senta. Por exemplo, quais são os gastos do mês? Luz, né? O que tipo assim é vital? Todo mês você vai ter aquilo ali. Aí depois fala que é o devorador. Não é nada, devorador nada. Você até ganha bem às vezes, mas por exemplo, vamos lá. Às vezes, por exemplo, você vive de aluguel. É o dinheiro do aluguel. Já está ali separado, todo mês tem o aluguel. Por exemplo, se você aí tem a Light, né? Depois da Light tem a compra. Então tem um monte de detalhes, você botou no papel, você tem que ver quanto que você ganha e quanto que eu gasto. Olha, nós vamos ter que reduzir isso. Se eu gasto aí R$500 de compra, vamos diminuir, cara. Vamos tirar a carne que a gente compra junto com a compra, que é o que mais encarece, a mistura. Vamos comprar o bruto, né? Vamos comprar o bruto aí, 10 kg de arroz, 10 kg de açúcar, tal. Compra o bruto e no fim de semana você vai ali, verdura e tal, no fim de semana você compra uma misturinha ali, porque tem que fazer assim. Equilibrar, né? Tem que fazer. Chuveiro, muito tempo no chuveiro, tudo isso aí, a gente tem que sentar a família. É um acordo. Tem que ter, se não tiver acordo, pastor, não vai. É um acordo. Agora a mulher tem que ajudar nisso daí. Marido é exemplo do coração de Deus. O coração de Deus está sempre aberto para reconciliação, e isso inclui perdoar, servir, curar, seja rápido e constante em perdoar. É importante que a gente tem que viver nesse sentido, né? O perdão, né? Jesus ele perdoa as pessoas antes, né? Antes das pessoas pedirem perdão para ele. Aliás, teve muita gente que ele perdoou sem ter pedido perdão para Jesus. Então, o marido ele tem que ser um exemplo disso aí. E a mulher, ele tem que ser reflexo desse amor de Deus. Cuidar do marido e da família deve ser uma alegria para a mulher. Né? Fala assim, refletir o coração do servo, perdoe rapidamente, né? Ficar guardando mágoa, isso não é legal no relacionamento. Extrai a força da palavra, né, de Deus para poder suportar bem as circunstâncias e ministrar cura e integridade. A mulher ela tem um papel fundamental, né? Porque ela fica ali entre o marido que saiba prover, que às vezes não fica tanto dentro de casa, e ela cuidar dos filhos. Ela tem que ser uma malabarista, né? Eu costumo pensar assim, nós estamos na sociedade, pastora, que o marido, eu trabalhei o dia inteiro, aí chega, me dá comida, me dá isso. Não.
Eu vou te dizer, irmãos, nós não suportaríamos um mês na pele de uma mulher. E eu falo para você. O homem não suportaria a gravidez. A dor do parto. Tivemos um probleminha aí, né, na internet aí, mas já voltamos. Vamos fechar agora aqui, tá bom? Pra gente orar. Então quero falar, nós estamos aí nessa conversa, pastor, nós estávamos falando do homem, né, do papel, né? Do papel do homem. Que o homem que deve ajudar em casa, né? Deve ajudar, igual você falou, o homem, a mulher, ela faz muitas coisas, é verdade. E o homem ajudar, né? Igual no caso, meu esposo me ajuda em casa, e eu acordo, às vezes a cozinha já está arrumada, que bênção. Isso não diminui ninguém. Eu digo assim, sinceridade, nós como homem, nós não suportaríamos um minuto, assim, um mês da gente na pele da mulher, não, a gente não suportaria. Gravidez do homem para dor é terrível, né? O homem não pode sentir dor. Então, assim, a mulher, gente, a mulher é muito guerreira. Eu confesso, o homem ele dá essa de machão assim, mas o homem é mole de uma coisa doida. Na hora da doença, nós é que sabemos. Uma outra coisa que o marido ele é também, ele é exemplo da sabedoria, né? Soberania de Deus. Então você como marido, tome posições firmes contra o pecado na tua casa, odeie o pecado, ame o pecador, né? Mantenha a família em sintonia com o Senhor, aponte as áreas que necessitam de correção. O marido ele tem esse papel de trazer, né, a presença de Deus. Essa era uma responsabilidade em Israel do chefe do lar, e também da mulher, mas o marido, ele falou assim, ande com teu filho, se você lá em Deuteronômio, não sei se você vai ver, andando com teu filho no caminho, ensina ele a amar ao Senhor. Então esse era um papel de pai para o filho, né? Então o pai tem esse papel de soberania. E da mulher, reflexo de criatividade. Cada mulher ela tem talentos e dons singulares. Assim, não é para você comparar com outras mulheres, mas você é dotado de capacidades que Deus te deu como reflexo de criatividade diante de Deus, né? E diante da família, protegendo o marido também. Então o marido também ele tem uma função de intercessor guerreiro e a mulher de intercessora e alguém que discerne. E é interessante nisso, irmão. Você como homem, como marido, você deve ser um intercessor principal de sua mulher, né? Você é responsável para fazer a batalha espiritual em favor da sua família, em favor dos seus filhos, em favor da sua esposa. Tome autoridade sobre os espíritos malignos, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira você exercer atividades espirituais. Então você como marido, você tem que interceder. Irmãos, Deus ouve a oração do marido. Deus ouve a oração, isso, repreender. Eu me lembro de uma situação aqui, pastora, de quando Abraão ele estava muito assim, chegado a Ismael, porque não tinha Isaac ainda, e Sara se levantou contra Agar, e aquilo pareceu mal aos olhos de Abraão, que Sara queria mandar Agar embora, porque começou a ficar com ciúme, que Abraão estava dando mais atenção a Ismael e a Agar por causa do filho, e ela ficou furiosa, e Abraão não concordou com a direção que Sara estava tomando, achando ser cruel, e Deus chamou a atenção de Abraão, falou assim, dê ouvido à sua mulher. Dê ouvido à sua mulher. Mas porque ele entrou em oração. Então é importante, né? E a mulher, ela é intercessora também, mas é diferente do marido, que deve ser o guerreiro, deve, né, guerrear pelo lar. A mulher deve ser alguém que discerne. A mulher, ela tem uma capacidade de discernir muito grande. A intercessão da mulher pela família, pela igreja, e até mesmo, irmão, eu acho interessante que todas as igrejas trabalham mais forte das mulheres. Porque a mulher ela tem um trabalho de oração, de intercessão muito forte, muito grande. Então era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, dentro desse papel, né, que o homem e a mulher têm
e exercer assim dentro do lar. Então vamos vamos cantar ou vamos primeiro? Vamos orar primeiro? Vamos orar primeiro? Fique aí na sua casa, de frente com o teu esposo, com a tua esposa. E você vai agora fazer um momento de oração. Nós aprendemos hoje sobre a concordância e os papéis do marido e da mulher. Não é fácil cumprir, né, amor? Não. Os papéis. Quantas vezes eu falei nos meus papéis? Não é fácil. Então, qual é a oração que vocês vão fazer? Sentem aí um de frente para o outro, se puderem aí. E eu vou orar para o meu esposo, para que Deus dê a ele sabedoria, força, para cumprir o seu papel como marido. E ele vai orar por mim como intercessor guerreiro, orando por mim, para que Deus me dê também graça, sabedoria, para eu cumprir o meu papel de esposa. E que nós tenhamos concordância na oração, né? Na hora de fazer um propósito, na nossa intimidade, nas nossas finanças, na nossa dedicação, na decisão da casa, nos nossos sentimentos e pensamentos, que nós tenhamos concordância, porque aí a bênção de Deus vai estar sobre nós, né, perpetuamente. Você quer ter um lar abençoado, muitos anos de casado, você quer ter a bênção de Deus no teu lar, vocês têm que ter concordância, né? Então nós vamos orar e vocês vão orar aí também. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida da minha esposa. Senhor, ó Deus, vivo tudo aquilo que a palavra diz sobre a vida de uma mulher. Eu libero a vida dela nesta hora. Eu libero a vida dela, Deus, de toda maldição. Eu, como marido dela, tenho autoridade sobre a vida dela e eu abençoo com toda a sorte de bênção. Profetizo que a tua serva, Deus vivo, ela vai vencer em tudo aquilo que ela almeja. Eu profetizo, meu Deus vivo, vitória sobre a vida dela. E, ó Deus vivo, ajuda ela a cumprir todos os seus papéis, ó Deus, como intercessora, como a guerreira, como aquela pessoa que está ali do lado do marido. Deus, que a tua serva continue. E eu te agradeço, porque a tua serva tem essas qualidades. E, ó Deus, eu quero profetizar a tua vitória, a vitória do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém, Senhor, Deus Santo, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero abençoar, Senhor, a vida do meu esposo, Pai. Sim, te agradecer o esposo que ele é, te agradecer os nossos filhos. Sim, e pedir ao Senhor, meu Deus, dar sabedoria para ele, ser um provedor, ser um protetor, ser líder, ser intercessor guerreiro, que ele cumpra os seus papéis no lar, como o Senhor tem cumprido sobre a tua igreja, que ele tem feito muitas coisas para me abençoar, mas eu sei que não é fácil. Senhor, dá a ele sabedoria nos estudos dele. Ele trabalha, ele estuda, ele trabalha na obra. Então, que ele tenha renovo na saúde, que ele tenha renovo na sabedoria e que ele possa cada dia mais estar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Abençoa o nosso lar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção aqui. Vamos encerrar cantando uma música, então. Que Deus abençoe vocês, tá? Terceiro sábado de maio, a gente vai estar fazendo, então, até o terceiro mês. Porque estamos fazendo 9 meses gerando um novo casamento. Estamos hoje no segundo mês, mês que vem, terceiro mês. Se Deus permitir, que acabar o isolamento, nós estaremos aqui na Igreja Missionária Viva, fazendo esse terceiro encontro. Se não, se continuar o isolamento, vamos gravar novamente aqui a aula para vocês. Que Deus abençoe, que a concordância chegue aí no teu lar. Amém? Que cada um cumpra seu papel, em nome de Jesus. Amém? O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus.
amor nunca vai acabar. Cantoso. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar esse amor. Glória a Deus. Até aqui Nos ajudou o Senhor. Vai na Senhor paz. abençoe Que vocês. Deus te guarde. Que Deus Cada te um. abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém.